No dia 20 de junho, o Sol ingressa no sensível, empático, protetor, acolhedor e maternal signo de Câncer, marcando o solstício de inverno e o período dos aniversariantes do signo. Portanto, felicitações a todas as pessoas do signo de Câncer. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais deste movimento hoje. Quando o Sol muda de signo, o Sol que é muito importante para a astrologia porque indica, os potenciais que a gente veio irradiar, as características, o desenvolvimento, aquele que é de missão espiritual. Quando muda de signo, não é que a gente mudou o nosso signo de nascimento. Para que isso acontecesse, era necessário que a gente nascesse de novo, em uma outra data, em uma outra época, em um outro local, para pegar um mapa completamente diferente. O que acontece é que nós vamos receber da coletividade, ou seja, o Sol passando em Câncer passa a irradiar novas energias pra gente, Inicia uma nova fase, como eu já vou falar, mas é como se a gente vestisse uma roupa diferente a partir do nosso próprio Sol. Então a gente recebe isso e vai ter que lidar com esses temas de forma coletiva, mas o individual permanece o mesmo, A diferença é que a gente precisa desenvolver e trabalhar com essas mudanças aí. E também a gente está chegando à quadratura crescente da roda zodiacal, que significa que o ingresso do Sol em Câncer marca um movimento de desenvolvimento, a tensão, o incômodo, tudo para tirar da zona de conforto daquilo que foi desenhado no momento que o Sol fez o ano novo astrológico. Então vou deixar aqui também o vídeo para quem não assistiu, assistir e entender quais eram os potenciais, porque a coisa começa a crescer a partir de agora. E dizem por aí que Câncer é dramático, sensível demais, apegado demais. Será que isso tudo é verdade? O signo de Câncer em 2024 inicia no dia 20 de junho e vai até o dia 22 de julho. Quer dizer que quem nascer do dia 20 de junho ao dia 22 de julho vai ser do signo de Câncer. É importante entender isso porque cada ano tem um ingresso diferente. Normalmente o solstício de inverno acontece no dia 21 de junho, mas esse ano aconteceu no dia 20. Por isso que é importante a gente calcular sempre o mapa, mesmo que seja em algum site, para perceber se de fato a gente é daquele signo. Muitas pessoas descobriram que era de um signo diferente do que elas pensavam quando calcularam o mapa, porque estava muito próximo ali do fim ou do início de um novo signo. Então é por isso que é importante sempre calcular. Câncer é um signo regido pela Lua, Então a Lua vem com toda a energia do feminino, do subjetivo, da intuição, do sensível, Mexe muito com os fluxos, como eu sempre falo aqui. A Lua é indispensável para a astrologia. Todos os movimentos que a gente acompanha da astrologia se baseiam na movimentação da Lua. Então a Lua é tudo, A Lua forma com o Sol um par inseparável e a gente precisa atentar para isso. Então a Lua traz todo o fluxo, as emoções, coloca em movimento, mensalmente se encontra com o Sol, Eu falo muito isso nos vídeos da alunação aqui no canal, que ali ela recebe os potenciais e vai distribuindo ao longo do mês. Então é muito importante trabalhar a Lua. E Câncer herda da Lua todas essas energias, é por isso que é chamada de a grande mãe, o signo maternal, como muita gente se refere. Marca o solstício de inverno. Quer dizer que aqui no hemisfério sul, o inverno começa e a gente tem noites mais longas, A noite passa a ter uma duração maior do que o dia. Então, nesse momento, está se iniciando uma nova fase. Inicia também o elemento água na roda zodiacal. Então, muda completamente as qualidades que a gente passa a receber, com o que a gente passa a trabalhar a partir de agora. O elemento água, subjetivo, que mexe muito com os fluxos, que mexe com emoções, que mexe com aquilo que é mais subjetivo, com coisas que não estão tão ligadas ao intelecto, que é fluida, que circunda tudo aquilo. Então o elemento água é iniciado a partir de Câncer.
Por isso se fala que se começa uma nova fase. Mas não é só pelo fato de iniciar o elemento água, mas também de marcar a quadratura, né, com o Sol, com o momento do ingresso do Sol em Áries, que representa o ano novo astrológico. Por isso que o Câncer inicia uma nova fase. E a partir daí a gente fala que começa uma nova etapa da roda zodiacal. O ingresso do Sol nesses signos é muito importante porque traz pra gente indícios de como podem ser os próximos 3 meses aí. É um signo muito ligado à nutrição, ao acolhimento. Essa é a principal função da energia. Então vamos pensar, em Áries a gente plantou, em Touro a semente foi arraigada, foi fixada na terra. Em Gêmeos ela germinou e agora a gente precisa nutrir, cuidar, né, fazer todo um processo para que a energia, para que aquilo ali continue desenvolvendo. Então por isso que é chamado de grande mãe, porque traz esse acolhimento, traz essa necessidade de proteção, de muitas vezes dar os nutrientes, de dar aquilo que é necessário para fazer crescer, né? Então é muito importante neste período em que as energias começam a desenvolver na roda do ano. Na oposição está o signo de Capricórnio, né? Então para que a gente entenda o signo de Câncer, é preciso olhar que no Capricórnio tem a tradição, tem as estruturas, as instituições, a rigidez, a disciplina, é do elemento terra, então é muito mais pragmático, focado no concreto, no material, naquilo que precisa ser feito. Então o eixo Câncer Capricórnio é chamado de o eixo da tradição, da memória, né? Da ancestralidade, daquilo que vem muitas vezes voltado e precisa ser conservado. A gente se apega muito a essas memórias, a gente se apega muito a essas tradições e as instituições tentam preservar isso. Então é nesse sentido que o signo trabalha. E aí para lidar com a sensibilidade, a empatia, né? Com um signo que é do elemento água e que pode se contaminar com facilidade, é preciso ter muitas vezes a disciplina, a rigidez, fazer as coisas etapa por etapa, né? Focado muitas vezes na realização, na concretização de algo, porque senão fica só no sentir e esse fluxo da água não acontece. Por isso que é preciso complementar sempre com o signo que está na oposição, no caso aqui o Capricórnio. Quanto mais fortalece esse eixo, melhor fica, porque como ele tem um certo sentido de base, de raiz, né, de ancestralidade, aquilo que for muito bem arraigado tende a ser muito mais sólido na vida pública, carreira e profissão, que é onde está ali naturalmente o signo de Capricórnio e os temas que ele traz. Então, às vezes, vai precisar fortalecer as raízes, vai precisar fortalecer as bases, não só no sentido daquilo que é de família, né, daquilo que é tradição, como eu vou falar daqui a pouco, mas também em se fortalecer, trazendo qualidades, né, com aquilo que se nutre a partir das suas raízes e que isso faz com que a gente se entenda como uma pessoa mais madura para que consiga dar conta daquilo que está lá na vida pública, carreira e profissão. É como se a gente estivesse num palco, né, no momento ali, e aí qualquer deslize pode representar muitas vezes a perda daquela importância toda que tem. Então é muito, muito importante trabalhar esse eixo, mas principalmente em fortalecer as conexões, aquilo que te mantém de pé, e aí sim trabalhar, né, de forma disciplinada, estruturada, como se fosse mesmo uma subida de uma montanha, como eu sempre trago essa metáfora para falar do signo de Capricórnio, porque aí sim vai ser fortalecido esse eixo aí. Algumas características do signo de Câncer. Então tem muita sensibilidade, empatia, às vezes é considerado como um pequeno lago, né, com um pequeno corpo d'água que tem ali todo um potencial que está, como eu falei, iniciando um elemento, mas que também é forte nesse sentido.
dos fluxos, da fluidez, da empatia, da proteção, da nutrição, do acolhimento, né? De abraçar, porque em Portugal é chamado até mesmo de caranguejo, né? Porque é representado por um caranguejo que abraça todos aqueles ali que chamam de família. Não necessariamente família precisa ser parentes, mas aqueles com os quais você escolhe dividir a sua jornada, trazer para dentro, né? Trazer para perto de si. Então, nesse sentido, há o abraço, há a proteção. E tem uma identidade muito forte nesse sentido, porque aquilo que é familiar tem uma importância, tende a ter uma importância maior. Então, fica muito forte. Aqueles que são de fora, não fazem parte, são os outros, são os estranhos. E aqueles que estão aqui dentro são os parceiros, né? Os parça, aqueles que, né, a gente vai fazer de tudo ali para agradar, para ajudar, para nutrir, para apoiar, etc. Então é nesse sentido que o signo vem também, assim como precisa acolher e busca esse acolhimento, porque fica fragilizado, e aí a gente entra na característica negativa do signo, que é a insegurança quando não consegue ser aceita. Então busca muito essa aceitação para sentir que faz parte daquilo, que faz parte daquele grupo. E quando não faz, pode sentir incomodado. E aí vem a fragilidade. E como precisa da nutrição, precisa da proteção, né? Vamos pensar o caranguejo abraçando todo mundo ali, ele traz um certo sentido de proteção, mas ele traz também a possessão. Às vezes, essa energia, quando negativa, vai se manifestar de forma até controladora, porque tem o Capricórnio na oposição. É aquele tipo de mãe que cerca a criança o tempo todo ali, né, de cuidados, porque quer evitar que se machuque, quer evitar que o crescimento, né, que é o que está por trás dessa mentalidade, seja prejudicado. Mas não entende que quanto mais tenta cercar a criança ali para defender, para proteger, para deixar ela isenta dos riscos da vida, menos essa criança amadurece. Então, às vezes, a possessão impede o desenvolvimento da própria pessoa, mas também daqueles dos quais ela abraçou, aqueles que ela chamou de família. Então, é a pessoa que vai lá e faz tudo e não quer saber e se coloca na frente e se, né, coloca como se fosse um escudo ali de todo mundo, e leva todas as porradas, todos os ataques para proteger aqueles que ela considera. E nesse sentido ela impede com que essas pessoas se desenvolvam por si mesmas. E aí nesse sentido ela quer, né, tá ali o tempo todo. Ela toma para si, né, a pessoa deixa de ser um indivíduo e vira uma posse. Então é meu filho, é meu marido, é minha esposa, é minha filha e por aí vai. Meu namorado. Carrega na palavra meu o sentido de posse, porque ali você já absorveu tudo. É um signo absorvente. Então ali você já absorveu essa pessoa e ela não pode mais ser separada de você. A energia se torna negativa. A energia do qual o objetivo era o crescimento, era o desenvolvimento, ela passa a exercer uma força de controle tão grande que ela impede o próprio crescimento. Então, cai no negativo. Isso traz uma série de problemas, não só para quem está em volta, mas para a própria pessoa que se comporta desse jeito. Que às vezes ela não tem vida. A vida dela é cuidar dos outros, né? É zelar pelos outros, é fazer tudo pelo outro ali. Buscando essa aceitação, buscando essa segurança que vem disso. Então fala, não, mas eu sou uma mãe excelente, né? E não sei o quê, e os filhos não reconhecem, então traz esse sentimento. Porque vem também com a parte sensível e que pode cair num drama do signo. Aí sim cai no drama, né? Que eu falei lá no início, todo mundo fala, câncer é muito dramático, não sei o quê. Porque essa sensibilidade, quando ela passa da conta, começa ali a não ter o retorno esperado, ela vai usar dessa forma, esse artifício que é o sensível, o drama, para conseguir aquilo que ela
acha necessário. Então, nesse sentido, o câncer se torna negativo. É muito mais importante incentivar e apoiar e mesmo assim se colocar à disposição para quando aquela pessoa passa pelas dores da vida, né, mostrando ali a sua força de suporte, a sua base, né, para manter essa pessoa de pé do que acolher o coitadinho, o protegido ali que não consegue e fica nisso e impede o desenvolvimento aí dessa pessoa. Então, nesse sentido, tem que se pensar o quanto é importante nutrir e proteger e até onde vale essa proteção e não passa a ser um controle, uma possessão. A casa astrológica natural do signo de Câncer é a casa 4. Então, nesse sentido, ela traz a representação do lar, da família, das pessoas com quem você convive, né? Como eu falei, as pessoas que você traz para dentro, né? Que você sabe que pode contar ao longo da sua jornada, os familiares que não necessariamente são parentes. Então ali também está o imóvel, né? Então casas, terrenos, tudo isso é representado pela casa 4. Só que eu acho que um dos principais pontos mais importantes da casa 4 é a base. É o solo ali, né? A fundação, aquilo que mantém uma pessoa de pé lá em cima. Então, quanto mais fortalecido for o lar, né? E aquilo que recebeu, a nutrição que foi dada, o apoio, o suporte, a segurança que recebeu, melhor tende a ser quando essa pessoa ganhar o mundo, sair para o mundo e buscar o seu lugar ao sol. Então essa casa 4 é muito importante. Trabalhar os temas de casa 4 significa fortalecer a si mesmo, deixando cada vez mais forte as suas raízes para que você consiga vivenciar o mundo como ele é lá fora, né? Então, às vezes sai para o mundo, dependendo do que tiver nessa casa 4. Se não for muito bem trabalhado, quando a pessoa estiver lá fora, em exposição, aquilo ali é uma fragilidade. Então, no primeiro momento, né, no momento ali de desafio extremo, a base treme e a pessoa sente que como se o prédio ruísse. Então, o mundo veio abaixo, né? A gente usa essa expressão. Nossa, meu mundo caiu, porque tirou aquilo ali que sustentava. Então, por isso que é muito importante trabalhar os temas de casa 4. E como o Sol passando em Câncer pode te afetar? Muita gente fala, mas você fala, né, aí dessas energias, mas eu não sei o meu mapa, eu não sei direito. Como que eu posso trabalhar? Como que eu posso aproveitar? O primeiro passo é olhar onde na vida que está precisando de um pouco mais de nutrição, de sensibilidade, de empatia, de acolhimento, ou de buscar essas energias. Trazer essa energia para a vida pode fortalecer muita coisa, como eu falei. Então é na casa do trabalho, precisa de um pouco mais de sensibilidade, precisa de uma segurança, né, de sentir proteção ali na casa 6 para desenvolver o trabalho. Então vai aplicar essa energia do Sol durante esse período. Assim como é muito válido também ter uma empatia em determinadas áreas da vida. E naquilo que está em desenvolvimento, né, ao longo do ano, projetos, empreendimentos, como que você pode aplicar essas energias para trazer o desenvolvimento necessário para aquilo que já está em andamento? É uma outra forma de ver, né? Na coletividade, a gente fala muito sobre tradição, sobre aquilo que é familiar, sobre a importância de tudo isso. Não à toa, né, as festas juninas, tudo isso relembram a gente da importância dessas tradições. Só que a gente não deveria mais estar falando de tradição. Aquilo que é tradicional já está muito bem estabelecido, né? Já tem instituição que zela por isso. A gente deveria estar falando de algo muito mais importante, algo que vai além e que tem total ligação com essa energia do signo de Câncer, que é a ancestralidade, né? De onde a gente veio, o que nós herdamos, né? Quais as culturas, quais os povos, quais as raças nós herdamos
e a partir dali a gente tem que fazer uma espécie de um resgate dessas forças para justamente fortalecer, porque enquanto a gente não entende a nossa origem, seja, né, de qual origem for, mas principalmente aqui no Brasil, que a gente teve, né, uma grande mistura, e quando a gente não entende as origens e a bagagem que a gente herdou, muitas vezes a gente tá aí achando que tá fazendo uma grande coisa e faz, a coisa não acontece, ou ainda a gente não entendeu qual é essa carga, como essa carga está impactando a gente. Então é muito importante nesse período trabalhar essa questão da ancestralidade e principalmente o entendimento, o aprofundamento, o fortalecimento, ou melhor dizendo, a reparação das raízes que muitas vezes foram cortadas, né? Foram ali arrancadas de suas origens, que deixam a gente com essa sensação de que a gente não tem uma identidade, né? O brasileiro sempre reclama isso. Mas o que é um brasileiro? Porque a gente ainda insiste em não absorver muita da cultura negra, indígena, do qual a gente recebe boa parte. A gente quer focar só no europeu, no branco ali, que veio da Europa, lindo, maravilhoso, segundo a cultura nossa. Então a gente não volta para essa origem, para recuperar as nossas raízes que nos conectam de fato com o solo onde a gente pisa. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento que o Sol ingressa no signo de Câncer, acontecendo no dia 20 de junho, às 17h50 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. E é um ingresso que acontece geralmente no dia 21, que a gente tem o solstício de inverno, está acontecendo esse ano no dia 20. O Sol a 0 graus de Câncer, a gente vê que ainda continua a conjunção aqui com a Vênus, né? 4 graus é pouquíssima distância, até menos de 4 graus. A gente tem que considerar o Sol e a Vênus em conjunção, que traz uma boa sorte para uma série de coisas, né? Principalmente para irradiar o nosso brilho, irradiar a nossa luz, conforme a energia de Câncer. Então pede muita sensibilidade, muita empatia, né? Acolhimento, proteção, nutrição. O signo de Câncer, conforme eu falei antes, traz um sentido de nutrição para que aquilo continue crescendo e desenvolvendo. Então tudo que foi plantado e que já começou ali o seu desenvolvimento precisa dessa energia de Câncer para maturar. E não só isso, né? A gente chega num período que acontece a primeira quadratura com o momento em que o Sol ingressou em Áries. Então a gente está falando da primeira tensão do ano, né? 3 meses se passaram e a gente já passou pelos 3 primeiros signos, agora está chegando aqui no 4º, iniciando um novo momento, um novo período aí de desenvolvimento. Então, essa tensão requer movimentação. Muita coisa que estava desenhada lá no momento do ano novo astrológico começa a crescer, a desenvolver a partir de agora. Então traz uma tensão à tona, a gente precisa lidar com ela. Não só isso, porque a gente vê também que o Sol fez uma quadratura com Netuno e agora, né, essa quadratura ainda permanece. Ou seja, para a gente continuar trabalhando aí com as energias do Sol, irradiando o nosso brilho, trazendo a luz à tona, a gente tem que lidar ainda com as confusões de Netuno. Então, um período que já traz uma sensibilidade maior, né? O Câncer é considerado a grande mãe, uma energia nutridora, acolhedora, que protege a quem procura, mas também mexe muito com a memória, com a ancestralidade, né? Com tudo aquilo que é familiar também. Tem um sentido do signo de Câncer, dessa nutrição. Signos de água traz uma subjetividade, um pouco dessa dramaticidade até que a gente precisa lidar. Então os temas aqui agora, enquanto o Sol estiver neste signo até o dia 22 de julho, a gente vai ter que lidar de uma maneira mais empática, mais sensível, né? Usando essa energia de uma outra forma, beneficiando outros temas, dando um toque mais suave, mas também a gente vai buscar muita parte de segurança em tudo aquilo que a gente fizer, porque o signo de Câncer também busca, de certa forma, na proteção, no acolhimento, como eu já tinha dito,
ele busca essa segurança, busca um lugar confortável, um lugar onde se sinta aceita, né? Principalmente ali nos grupos, nas amizades, né? No familiar que ele representa. Então, uma vez que esses temas são trabalhados, a gente precisa atentar também para as carências que podem vir à tona, porque isso vai mexer com muita coisa. Além, né, daquela energia nessa quadratura aqui com Netuno e que continua, né, pelos próximos 32 dias, que é o tempo que ele vai permanecer nesse signo. Ou seja, a gente precisa compensar de alguma forma essa tendência a miragens, às ilusões. Muita coisa vai ser diluída a partir daí, será? O Sol vai clarear as nossas ilusões, vai jogar a luz sobre aquilo que a gente estava enganado muitas vezes, fazendo com que a gente enxergue, fazendo com que a gente, né, caia das nuvens aí e bote o pé no chão. Ou a gente vai continuar usando toda essa sensibilidade, mas ali numa busca ilusória por uma sensação, uma falsa sensação, melhor dizendo, de segurança, o que muitas vezes pode resultar em frustrações. Então, conforme aquilo que estava desenhado quando aconteceu a quadratura exata entre o Sol e Netuno, ainda vai ser trabalhado pelos próximos dias aí, pelos próximos 32 dias que ele vai permanecer no signo de Câncer. Ou seja, toda essa sensibilidade precisa ser pensada de alguma forma, como que nós vamos lidar com ela para não simplesmente ser um período muito emotivo, como geralmente é. Então, os apegos, né, as falas, o Mercúrio também está em Câncer, os relacionamentos também estão com essa energia de Câncer, então já tem aquele apego maior necessário ali do emocional, uma certa possessão também. O Câncer no negativo traz isso também, traz a possessão. Então é muito importante trabalhar favoravelmente. Aí o ascendente cai a 6 graus de Capricórnio. Ou seja, a gente está falando mais uma vez de Sol e Netuno. E o ascendente pede que a gente incorpore uma atitude mais pé no chão, né? Mais centrada na própria realidade. Que o foco seja materializar resultados, não importa como a gente vai lidar com essa energia ou aonde a gente vai direcionar, o importante é que a gente faça com o objetivo de realizar algo maior do que nós mesmos. Essa é a grande ambição de Capricórnio, deixar um legado, deixar uma marca, deixar um impacto positivo que perdure ao teste do tempo. Só que para isso tudo precisa ser feito de uma forma mais estruturada, mais planejada, mais pé no chão, né? Mantendo muitas vezes o contato ali com aquilo que é a realidade própria, né? Onde estamos de fato, o que estamos fazendo de fato e a partir dali desenvolver, sem tentar também pular etapas, cortar atalhos, né? Chegar primeiro, porque toda vez que a gente tenta acelerar o passo, acelerar o tempo, né? O tempo de Saturno, que é regente de Capricórnio, acaba que a gente quebra a cara e precisa voltar algumas casas aí para recomeçar toda a jornada. Lá no meio do céu tá a 28 graus como bússola o signo de Virgem, né? Ali no ponto mais alto, indicando mais um signo de terra, um signo regido pelo Mercúrio, um signo que pode ajudar principalmente quando a gente tem, né, que lidar com essa ilusão do Netuno nos temas do Sol. O Sol que pode ficar nublado ali, a gente não enxergar direito. Então, o Virgem pode trazer um pouco do ceticismo. Às vezes, da atenção ao detalhe para ajudar, principalmente na vida pública, carreira e profissão. Aonde a gente colocar essa energia, a gente tem que também colocar o foco para, muitas vezes, aprimorar ou consertar algo que não esteja funcionando muito bem. Ou ainda servir o senso de utilidade, né? Isso tudo está sendo esperado de nós a partir da nossa essência, né? Com essa roupagem de Câncer, ou seja, tendo uma sensibilidade maior. Então a crítica aí pode não ser muito positiva para trabalhar esses temas. O próprio Mercúrio ali passando em Câncer indica que para os temas que ele representa, inclusive para o signo que está ali no meio do céu, é preciso ter uma sensibilidade a mais, é preciso ter um toque mais sensível, um toque mais acolhedor, mais de aconchego, do que de muitas vezes simplesmente apontar as falhas ali. E uma vez que a gente consegue fazer isso, traz também uma organização que vai ser positiva para lidar. Um certo ceticismo para passar com aquela, né, atravessar a névoa, melhor dizendo, do Netuno, mas principalmente também ali
para organizar, para colocar ordem. O meio do céu em Virgem traz uma exigência muito grande de perfeccionismo. Então nada de cair nisso. Né? Somando as duas coisas, o signo de Câncer buscando aceitação e essa tendência, essa exigência exterior de perfeição, pode ser que cause uma insegurança. Então, onde muitas vezes a gente vai sentir nesse período, que é importante, né? Porque nós estamos de fato iniciando uma nova fase, é o inverno aqui no hemisfério sul. Então a gente tem que ter uma certa firmeza nesse momento. A quadratura crescente que está fazendo na roda do ano pede que a gente continue firme, porque se essa insegurança toda causar as instabilidades, ou se a gente focar naquilo que está externo, né, no mundo externo, em tudo que está acontecendo, pode ser que a fragilidade se aumente tanto e a gente não dê conta aí de continuar trabalhando nos desafios que tem pela frente. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí. Vamos aproveitar os potenciais deste período usando favoravelmente os potenciais da astrologia. E agora que a gente viu a mandala, a gente pode partir para os pitacos astrológicos. Lembrando que quando eu faço isso, eu considero o posicionamento dos signos no momento do ingresso do Sol. Então quem não viu, volta lá na mandala. Onde está o seu signo ali? Qual casa? O que você vai receber de pitaco aí? Mas também, né, não é só isso, porque a gente não pode entregar tudo assim. Tem também o posicionamento de cada signo na roda das revoluções, ou seja, o posicionamento de cada um na roda anual vai influenciar no que eu vou falar agora em diante. Então, para quem ainda não conhece o mapa, faça o mapa, né? Também faça o mapa de revolução para ver os potenciais que estavam desenhados ali na revolução, ou seja, o momento que fez aniversário, entender melhor os desafios anuais aí. Signo de Câncer, para vocês é o momento da revolução solar. Estão recebendo o potencial de renovação, né? O campo ali que foi aberto agora vai ser preenchido com todas essas energias, com esses potenciais. Então, a partir da data de aniversário de vocês vão sentir essa renovação e começar uma nova jornada. Tem uma atenção especial também para os relacionamentos, as parcerias, os acordos, né? Os adversários declarados, que são pessoas que muitas vezes vocês sabem que se não tiver uma sensibilidade a mais para lidar com elas, essas pessoas podem representar alguma espécie de desafio. Mais uma vez que vocês têm ciência disso, é possível trabalhar favoravelmente e ajudar, né? Trazer uma espécie de ajuda para desenvolver as energias previstas na revolução de vocês ao longo do ano, alinhando também os seus objetivos com aquilo que aparece na astrologia. Capricórnio, vocês chegaram ao auge, à colheita, o momento dos resultados de tudo aquilo que foi plantado, né? De tudo aquilo que foi desenvolvido até aqui. Então, nesse momento, começa a ficar mais claros os objetivos, se ainda não tinham a noção exata do que estava acontecendo, e agora é preciso colocar ainda mais força para desenvolver de acordo com aquilo que veio à tona. Então, se o resultado, né, se não foi tudo aquilo que vocês estavam esperando, não desespere, porque ainda tem muito tempo pela frente, muito chão, e vocês ainda podem trabalhar para alcançar os objetivos. Tem uma atenção especial também ao corpo físico, a fortalecer a energia física, né, ao comportamento, aquilo que precisa ser trabalhado para que vocês alcancem melhores resultados, porque isso tende a ajudar vocês ao longo do ano aí. Touro, a energia é forte para vocês nesse momento, vocês podem continuar desenvolvendo, principalmente se já perceberam quais serão os potenciais a serem desenvolvidos ao longo do ano. E nesse sentido também tem uma atenção especial aos prazeres, a diversão, a criatividade, a personalidade, aquilo que pode muitas vezes fortalecer, né, no sentido criativo e sensível, e também ajudar a se apaixonar pela vida, reforçando ainda mais o comprometimento, né, a força que vocês podem ter aí ao longo do ano para desenvolver. É muito importante ter prazer na vida, e isso para vocês é indispensável por conta das questões materiais. Quanto mais focarem nisso, aumentam as chances de resultados positivos ao longo do ano. Virgem, vocês estão
estão no período de finalização da roda do ano. Então é muito importante que a energia forte desse momento seja utilizada para continuar nas finalizações, fazer as limpezas, fazer toda aquela abertura de caminhos que é necessária para se renovar. Mas também continue aplicando energia naquilo que vocês ainda podem alcançar esse ano. Não é porque a finalização começou que vocês precisam necessariamente se fechar e voltar mais para dentro, né? Às vezes vai continuar trabalhando, desenvolvendo, porque a vida não para, afinal de contas. Então, nesse sentido, é preciso usar favoravelmente essa energia. Foque também na vida pública, carreira e profissão, porque tem muito potencial para ajudar vocês aí nesse período, né? Às vezes vai precisar focar mais nestes temas, mesmo que se esforçando um pouco mais, mesmo que tendo que se dedicar um pouco mais para garantir aí o sucesso anual. Áreas, para vocês é tensão, a quadratura, o desenvolvimento começa a partir de agora. Quer dizer que não dá mais para ficar parado, né? Colocar em movimento tudo aquilo que vocês receberam na revolução é necessário para desenvolver as energias do ano. Então tem que ter movimentação, tem que ter atitude, tem que criar movimento, tem que criar fluxo e não dá para ficar parado. O incômodo pede que vocês tomem alguma atitude, né? E aquilo que é familiar, que é o lar, que são as pessoas com quem vocês podem contar, que sabem que estão ali dividindo a jornada com vocês, podem ajudar muito nesse período, assim como também vocês podem trabalhar a questão da criatividade, dos prazeres, né, de como vocês se apaixonam pela vida, trazer aquela fagulha à tona, usar isso favoravelmente aí ao longo do ano. Libra, vocês chegaram à fase de finalização da roda anual aí. Então, nesse momento que surge o incômodo, é preciso refletir, é preciso pensar naquilo que não deu certo, começar a romper com essas coisas, eliminar muita coisa e preparar a terra para aquilo que vai ser o ano novo quando vocês fizerem o aniversário de vocês. Então é muito importante jogar muita coisa fora. Coisas novas só vão surgir se vocês já tiverem a capacidade de receber esses potenciais. Então, nesse sentido, é muito importante também pensar no que tem na vida pública, na carreira e profissão, que quanto dessa pressão externa está influenciando nesse momento. Fazer um planejamento para lidar com tudo isso pode ajudar vocês aí durante esse período. Peixes, para vocês continua o desenvolvimento anual. É o momento em que a energia é mais fluente, né? Então pode dar a sensação de que vocês não precisam tomar atitude para continuar desenvolvendo, como foi iniciado no signo anterior, mas esse é o momento que vocês podem aproveitar. Tomar a iniciativa, colocar muita coisa em prática de vontade própria, vai ajudar no crescimento aí ao longo do ano. Trabalhe também as suas raízes, as suas bases, aquilo que muitas vezes é necessário para vocês se manterem firmes para lidar com os desafios aí ao longo do ano. Escorpião, a energia é fluente para vocês. Não quer dizer que vocês podem descansar neste momento, né? Vocês já viram que ainda precisam continuar trabalhando, porque a fase final começa daí a 30 dias para vocês. Então aproveite esse período, trabalhe melhor a energia, use a iniciativa para garantir que os resultados se manifestem favoravelmente. Ainda dá tempo de realizar muita coisa aí ao longo do ano. Aproveite também as amizades, os coletivos, os grupos dos quais vocês fazem parte e que podem ajudar nos empreendimentos aí anuais. Sagitário, vocês têm a oportunidade de desenvolver aquilo que foi iniciado, né, quando vocês tiveram o auge no signo anterior. Os resultados não agradaram, esse é o momento de continuar desenvolvendo. Topar esse desafio pode significar uma mudança importante no curso aí do ano, daquilo que vocês, né, perceberam que vai ser realizado. Agora também é preciso respirar. Às vezes essa agitação precisa de um tempo. Busque refúgios, busque os locais onde vocês sabem que podem ir para restabelecer a energia, para revitalizar o corpo, né? A vida privada, os bastidores, onde
ninguém vê, né? Aquilo que é muito secreto, aquilo que é muito íntimo e que daí vocês podem tirar a força necessária para continuar trabalhando. Aquário, vocês têm a oportunidade de desenvolver, se toparem, né? Se aceitarem o desafio, mas também tem que continuar desenvolvendo, né? Vocês têm o auge e a colheita no próximo signo. Então, aquilo que vocês perceberam é aplicar nesse sentido para garantir os resultados, mas tem que fazer de vontade própria, né? Colocar ali o coração mesmo nas coisas que estiverem sendo feitas. Tem também o sentido daquilo que vocês podem comunicar, as trocas, os estudos básicos e que muitas vezes podem reverter em coisas positivas, em ganhos, né? Em questões que podem te ajudar em diversas áreas da vida aí ao longo do ano. Gêmeos, se passaram 30 dias desde a revolução de vocês, muita coisa vocês já podem colocar em movimento, aquilo que vocês já perceberam, né? Aquilo que muitas vezes vai ser o tema anual aí. Trabalhe nesse sentido, desenvolvam rotinas que podem ajudar vocês, mas preste atenção também à saúde, ao bem-estar, porque isso vão ser questões importantes e que podem garantir o sucesso de vocês ao longo do ano. Então, nesse momento que vocês estão se preparando, né, para o desenvolvimento, é importante também ter uma atenção especial consigo mesmo para fortalecer e aumentar ainda mais a capacidade de realização aí ao longo do ano. Leão, vocês estão no popular inferno astral, o momento em que as energias da revolução anterior começam a dar lugar à nova para que um ano novo, algo novo surja. Nesse sentido, é um período que a sensação de que muita coisa não dá certo, de que as coisas começam a dar errado. É preciso muita limpeza, é preciso jogar fora, abrir caminho para o novo, né? Para receber todos os potenciais e que para isso é preciso ter espaço. Nada novo surge se não tiver onde colocar e principalmente se não tiver uma mudança, uma renovação de comportamento. Ou seja, não adianta as energias da astrologia se vocês não tiverem aonde receber esses potenciais. Então é importante trabalhar isso também, mesmo que a sensação seja de crise, de que nada está dando certo. As transformações, os desapegos necessários desse período tendem a potencializar os resultados de quando vocês tiverem a revolução de vocês. Então, um recado de sempre, né? Para quem não fez o mapa natal, corre lá, tá esperando o quê para começar essa jornada? Não pode fazer a consulta hoje? Não tem problema, né? Coloca no Google, mapa astral, escolhe o site da sua preferência, faz o seu mapa, começa a descobrir os seus potenciais através do olhar da astrologia, para que vocês possam não só aproveitar o que é falado aqui no canal, mas também desenvolver essa energia, desenvolver a si mesmo conforme, né, os potenciais do mapa de cada um. Vou deixar aqui também o vídeo da alunação em Gêmeos para quem não viu, que é importante trabalhar com essa energia para que a gente não só desenvolva tudo que está começando a partir de agora, né, após o ingresso do Sol em Câncer, mas também aquilo que a alunação já deu início. Então é muito importante trabalhar esses fluxos para garantir o desenvolvimento e trazer maiores oportunidades neste período que está se iniciando para a gente a partir de agora. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal que recebe as mandalas antecipadas, que tem também mandalas exclusivas que não vão ser liberadas para todo mundo, então tudo isso está na área de membros. Custa menos que um cafezinho, gente, R$ 4,99, e vocês ajudam demais no custo aí do canal a manter, né, a continuar desenvolvendo. Mas lembro sempre, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, mas quem não puder, não se sinta mal, continua assistindo, deixando aquele like, né, compartilhando, comentando, interagindo de alguma forma, que este canal só existe porque vocês abraçam o Astrolibertação e isso fortalece demais o trabalho aí. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.